Boa noite. Mais uma vez, né? Estamos aqui para um bate-papo com vocês. Há algum tempo que a gente não fazia isso, né? Mas o convite ao trabalho surgiu aí no meu amigo Santana. Boa noite para todos. E nós nos sentimos felizes, né? Pela oportunidade de podermos trazer aqui nesse bate-papo breve para vocês uma fonte de meditação, um pouco de esclarecimento, né? Uma vez que a gente acaba estudando junto quando vai falar para alguém, dando novas noções, reforçando outras e chamando a gente, né? Aquele que fala é o primeiro que escuta. Então, antes de falar para vocês, eu estou falando para mim mesmo. Então, estamos hoje aí num breve bate-papo de meia hora, 35 minutos, sobre a pedido do meu amigo Santana, sobre o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Um capítulo que traz essa parábola, traz outras anotações, como fala sobre a porta estreita, fala também que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Fala também de muito se pedirá aquele a quem muito recebeu. Isso é algo que tem muito a ver com nós espíritas, né? E ele traz mais dar-se-á aquele que tem, nas instruções dos espíritos, mas vai ficar como dever de casa. Nós vamos abordar alguns aspectos que a gente acha que são os mais... Todos são importantes, né? Falar de Jesus, falar de Kardec, tudo é importante. Mas a gente vai trazer apenas alguns tópicos para que a gente possa fazer uma reflexão breve e fica como dever de casa que vocês estudem depois. Estudem não, porque o pessoal do Irmã Angélica a gente sabe que estuda sempre. Mas façam uma revisão aí, porque é um capítulo bastante interessante. É um capítulo das parábolas, né? As parábolas de núpcia. O que era uma parábola, né? Jesus usava muito essa figura da parábola para impressionar os sentidos. Uma parábola, ela é uma alegoria, ela transmite uma mensagem direta. Quando a pessoa, né, pela sua pedagogia, ela quer levar uma mensagem, então ela usa algumas coisas do dia a dia, ou ela usa algumas coisas de uma fantasia, de uma alegoria, né, para que aquela informação, a essência da informação, ela venha envolta em algo mais leve, mais sutil, para que todo mundo consiga entender. Então, uma parábola nada mais é do que uma alegoria, que tem como objetivo transmitir uma mensagem indireta, por meio de uma comparação ou então de uma analogia. Então, ela compara ou faz uma analogia. Jesus usava muito isso, porque ele usava os eventos daquele povo simples e humilde, né, trazendo para eles informações do próprio cotidiano, através das parábolas e dos ensinamentos, para que eles pudessem compreender melhor. E as parábolas eram tão intensas, tão fortes de ensinamento, que até hoje, 2000 anos atrás, nós com toda a nossa cultura, com a nossa ciência, a gente ainda tem dificuldade de compreendê-las. Ou a gente entende ao pé da letra, ou a gente nem entende e faz um julgamento errado. O objetivo dessas parábolas era chocar, né, evidenciar, chamar atenção para aqueles pontos mais importantes que Jesus queria trazer, que eram o quê? As verdades espirituais, o reino de Deus, o reino dos céus, né? Então, o objetivo era evidenciar essas mensagens. Emmanuel, numa das suas obras, ele diz que as parábolas de Jesus, elas são como sementes que devem germinar em algum momento e gerar frutos de sabedoria, de esclarecimento, de informação, de entendimento, para que a gente possa absorvê-la e levar para a nossa vida no dia a dia. E a parábola de hoje, nas anotações, tem anotações de Mateus, né, 22, capítulo 22, tem também as anotações de Lucas, capítulo 14. A gente vai abordar a de Mateus, né, que está aqui no Evangelho, então a gente vai falar sobre ela. Primeiro, é bom a gente entender qual era o contexto da parábola do festim das bodas, ou seja, aonde ela estava inserida, qual era o objetivo daquela parábola. E outro, mais importante, para quem Jesus estava falando, né? Para quem ele falava com mais propriedade.
Como é que a parábola se dá? Jesus, ele entrara no templo, né, no templo de Jerusalém, aclamado, né, estava ensinando ao povo, como ele fazia em algumas vezes, mas os chefes dos sacerdotes, dos fariseus, que queriam já acusá-lo e matá-lo e prendê-lo, ficava lá ouvindo as pregações. Jesus falava e eles estavam ouvindo também junto à pregação, e Jesus era sempre muito duro quando falava com os fariseus, quando se referia a eles, né? Por quê? Porque eles tinham esclarecimento, eles detinham as chaves da religião daquele povo. Era eles que diziam como aquele povo devia andar, comer, vestir, proceder, baseado nas leis de Moisés, que eles seguiam ao pé da letra, né? Jesus já dizia, são túmulos caiados de branco por fora e cheio de podridão por dentro. Porque eles tinham só a aparência. Eles só usavam das leis de Moisés e dos profetas naquelas condições exteriores, nos atos exteriores, que é mais fácil tu mudar o exterior. Mas eles não pensavam naquela reforma moral, eles nem queriam saber disso, porque isso não interessava para eles, né? Então, para quem que Jesus falava? Será que ele falava para aqueles homens simples e humildes, ou falava para os fariseus, que eram orgulhosos, falava para os saduceus, que eram descrentes, não acreditavam na vida depois da morte, né? E eram homens cheios de esclarecimento. Jesus até diz, numa dessas pregações que ele estava falando sobre a cegueira, um dos fariseus interroga ele, somos também cegos? Aí Jesus fala, bom, se fossem cegos, não teriam pecados, mas agora que vocês falam, também sou cego, porque eles estão dizendo que não são, por isso está em pecado. Então Jesus realmente não dava chance para eles. Jesus batia o tempo todo neles para ver se acordava aquelas consciências, porque se ele acorda aquelas consciências, ele consegue mudar muito mais fácil a sociedade, porque aqueles homens detinham esse poder. Então, como é que é a parábola de hoje, né? A gente vai se prender muito a ela. Então, Jesus falando sobre isso, sobre o esclarecimento, sobre ser cego, ele fala, o reino dos céus, né? O reino dos céus é como um rei, né? O reino dos céus não é um lugar, é como um rei que decidiu comemorar as bodas. As bodas é a união, o casamento de seu filho, com grande festa. Então, né, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que decidiu comemorar as bodas, ou seja, o casamento de seu filho, com uma grande festa. E fala também sobre, né, os convidados que se recusaram a comparecer. Vocês lembram da parábola? Ele manda chamar os convidados, e os convidados se recusam a ir. Os convidados, aí ele manda de novo, chama de novo, aí os convidados, os que seriam os convidados da primeira ordem, mata os seus servidores, aqueles que traziam a mensagem. Então essa era a parábola, né? E por que Jesus fala num casamento? Aí a gente pode abrir um adendo. O casamento era a festa talvez a festa mais importante dos judeus, né? Era tão importante que um casamento em geral demorava 7 dias. A gente encontra a figura do casamento em diversas passagens do Velho Testamento. A gente encontra em Jeremias 31, 32, 35, em Isaías, em Oséias, no capítulo 2, 3 e 4. O que significa esse casamento? Os profetas, quando trouxeram a figura do casamento, estavam dizendo da união de Deus com os homens. E essa união de Deus com os homens era sempre um casamento, né? Então, o casamento do homem com Deus era essas bodas, essa união. E tanto que Jesus, em diversas passagens, ele fala, ó raça adúltera, né? Até quando vos suportareis? Ou ele fala, não se praticar o adultério. Na verdade, o que Jesus está dizendo não é o adultério como a gente conhece na figura da traição. É o adultério no sentido do rompimento dessa união, desse casamento do homem com Deus. Então, quando Jesus fala do adultério, ele está se referindo a essa união que está sendo desfeita, porque o homem não está seguindo as leis de Deus. E esse simbolismo do casamento era tão intenso
que quando Jesus começa a sua caminhada, ele estava ainda na presença de 4 ou 5 discípulos, né? Era João, Felipe, Pedro, Tiago, ainda tinha mais 1 ou 2. Quando ele e sua mãe, a sua família é convidada para um casamento em Caná, né? É onde ele realiza o seu primeiro milagre, que é quando ele chega no casamento, sua mãe estava lá, ele chega com seus discípulos, e que o vinho termina, né? Vocês lembram dessa parábola, né? E aí tem uma coisa interessante que eu queria colocar para vocês antes da gente continuar. João Batista, ele já falava a respeito dessa festa. João Batista dizia, quando interrogado se ele era o Cristo, ele dizia que ele não era o Cristo, ele era o primo do noivo, né? Na sociedade judaica, o primo do noivo era aquele que preparava o casamento, né? Preparava a festa. João Batista estava dizendo que o noivo era Jesus. Ele era apenas o primo do noivo, e era primo consanguíneo também, que era filho de Isabel, né? Então, mas ele era aquele que veio antes para preparar o casamento de Jesus com o homem. Aí quando falaram para Jesus, né, perguntaram, os fariseus perguntaram a Jesus por que os seus apóstolos, seus seguidores não jejuavam. E aí Jesus responde aos fariseus, eles não podem jejuar, porque o banquete da festa nupcial está aqui com o noivo. Quer dizer, o noivo era Jesus nesse casamento. Mais tarde eles vão jejuar, mas agora eles têm que aproveitar a presença do noivo aqui na terra. Então, para a gente ver a importância, né? Então, esse casamento é a união do homem com Deus. Então, aí começa a parábola. Despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados por ele. Então, ele vai lá e chama os servos para que os servos convidem aquele grupo de primeiros convidados, né? E os servos partem em direção aos convidados e chegam lá e falam: preparei meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados estão prontos. Vinde às bodas. Era o recado do rei para aquele povo. Eles, porém, aqueles que eram os primeiros convidados, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para seu negócio. Outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhe haver feito diversos ultrajes. Aí você vê, como é que pode? Aí a pessoa pensa, como é que pode? Você é convidado, casamento de um rei, 7 dias. Você é convidado para a maior boca livre do tempo. E você não só recusa a boca livre, como mata o carteiro, ele que veio trazer o convite para você, né? Então a gente vê a intensidade dessa parábola, como aquele povo deve ter recebido essa parábola e ficado chocado por causa da importância do casamento e da importância de ser convidado. E continua. Sabendo disso, o rei tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse o rei aos servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram convidados não se fizeram dignos. Ou seja, aqueles que primeiro que ele convidou não se mostraram dignos daquela festa, da maior boca livre daquela época. Será que a gente recebeu o convite? Já olharam a caixa de correio de vocês? Eu vou olhar a minha. Mas nós conseguimos, nós fomos convidados. Quando a gente abraçou a doutrina espírita e o nosso esclarecimento aumentou, ali estava o primeiro convite, o convite dessas bodas com Jesus, as bodas com Deus, né? A gente só ainda não aceitou esse convite, a gente ainda está pensando se vai ou não. Pelo menos a gente já não mata o mensageiro, né? E continua. Então disse aos seus servos o rei: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrado, os bons e os maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa, né? E vamos continuando. Então, foi lá, chamou os principais, eles
não só não aceitaram o convite, como mataram o mensageiro. O rei então exterminou com todos eles. E acontece isso, né? 70 anos, no ano 70, o templo de Jerusalém é exterminado. O Roma destrói, não deixa pedras sobre pedra, só deixa um muro do templo, que está até hoje lá, né? Então, Jesus falava antevendo o que iria acontecer mais à frente. E uma vez os segundos convidados nas bodas do rei, o rei entrou no salão para ver aqueles que estavam à mesa. Aí entra uma outra parte pesada da parábola. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial. O que é essa túnica nupcial? Paulo, nas suas cartas, já fala da túnica nupcial, fala do corpo espiritual, o perispírito, né? A gente pode interpretar como perispírito. Tem outras correntes religiosas fazem outras interpretações. Então, essa túnica nupcial o nosso perispírito está mais purificado, né? Estar livre dos nossos defeitos, para que a gente possa ser digno de estar no banquete nupcial, nessa união com Deus, nessa união com Jesus. Então, vendo que aquele homem não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há os chamados e poucos os escolhidos. Kardec explica aqui que o incrédulo sorri dessa parábola porque acha ela infantil, pueril, porque não dá para entender que alguém é convidado para um banquete e simplesmente, além de não ir, ainda faz o que fez matando o carteiro, coitado, que tem família, né? Só levou o convite. Não quer ir, não vai, pô. Vai passar fome, vai ficar na tristeza, vai ficar na dor, vai reencarnar muitas vezes, né? Vai sofrer, vai espiar, vai passar por provas, até merecer esse banquete. É a nossa construção. Então, Kardec diz, essa parábola para os incrédulos, sem dúvida, não é de compreensão deles. Tem outros que dizem que essas alegorias são fábulas apenas, que elas não têm nenhum sentido, elas não têm nenhum objetivo. E Kardec explica aqui, aí a gente vai... Quem são os personagens dessa parábola? Primeiro que Jesus compara esse festim das bodas a o quê? A um rei. O rei está onde? É Deus, que está aonde? No reino dos céus. Então essa boda, essa festa, é comparada a esse rei que é Deus no céu, né? Na vida superior. Onde tudo é alegria e ventura, onde tem o perdão e o amor ao próximo. Esse rei é o nosso Pai Criador, né? Deus. Seu filho é Jesus. E quem são os primeiros convidados? Eram os hebreus. Porque os hebreus, Jesus mesmo fala, né? Que para que os apóstolos fossem pregar para aqueles que já receberam os primeiros ensinamentos. Porque os hebreus já eram monoteístas, já tinham a crença no Deus único. Fora dos hebreus, né? Tinha os gentios, que são os não-judeus, que eram monoteístas, tinham diversos deuses. Então Jesus mesmo fala para os apóstolos, ide primeiro pregai aos filhos da casa de Israel, né? Porque ele sabia que ele teria Paulo mais à frente, Saulo, e que esse seria o vaso escolhido para levar a mensagem dele aos gentios e ao mundo todo. Somos cristãos porque Paulo trabalhou muito. Porque o cristianismo nascente, se você ler o livro Paulo e Estevão, você vai ver que o cristianismo nascente esteve ameaçado profundamente de se tornar uma seita e desaparecer ali na Palestina. Paulo é que abriu as portas, escancarou o ensinamento e levou ela para o mundo. Chegou até nós, graças a Paulo. Então os primeiros convidados eram os hebreus, que já eram monoteístas. Os servos que o rei enviava eram os profetas. Muitos deles foram massacrados, né? João Batista, que era Elias, que era um profeta, foi, e outros foram também. O rei dos profetas, Jesus, foi massacrado também. E esses convidados que se recusaram a ir, que era o povo hebreu,
que queriam primeiro cuidar das suas coisas, das suas terras, das suas casas, né? São ainda, naquela época eram eles, e somos nós hoje, que ainda está muito ligado às coisas materiais, que ainda nos conservamos indiferente às coisas do céu, dos céus. Na época eram os fariseus e saduceus, hoje somos nós. E o rei ficou irado e mandou seus exércitos destruírem a cidade, né? Então, vendo isso, o Senhor fez o quê? Mandou que convidassem todos que estivessem nas encruzilhadas, bons, maus, hebreus, gentios, e trouxesse todos eles para a palavra de Deus. Então o evangelho seria pregado por todos os outros povos. Então, e quando o rei entra na sala e vê um que não estava com a túnica nupcial, é uma lição de Jesus que não basta apenas dizer eu sou cristão, eu vou ser salvo. Não, não vai. Você precisa se revestir dessa bondade, dessa generosidade, da limpeza da sua alma, do seu perispírito, para que você não seja jogado nas trevas exteriores, né? Porque aquele espírito que está vinculado ao mal vai para uma região onde a sua vibração é compatível e não é a vibração do bem. Então ele diz que não basta ser convidado, não basta dizer eu sou cristão, eu sigo o Cristo. Não, precisa que esse corpo espiritual, essa túnica, esteja revestida dessa vibração positiva, porque senão você precisa ter puro coração, você precisa cumprir as leis segundo o Espírito, né? Não pela letra. A letra que se você interpreta, ela mata, porque Jesus disse, porque senão são muitos os escolhidos, os chamados, mas são poucos os escolhidos. O rei chamou todo mundo, chamou o primeiro plano, chamou o segundo plano, agora poucos foram escolhidos para entrar e ficar no banquete, porque ainda não estava vestida da túnica nupcial, né? Então, essa é a interpretação. Aí tem uma outra parábola aqui também, que eu acho que é importante, até porque o tempo é curto. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer dele o que queira, o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da vontade do amo e fizer as coisas dignas... Não, desculpe. Mas aquele que não tenha sabido da vontade do seu Senhor e fizer coisas dignas de castigo, que errou, menos punido será. Muito se pedirá àquele que muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele que mais coisas sejam confiadas. Muito se pedirá a quem muito foi dado. É isso que Lucas está falando nessa parábola, né? Então, muito se pedirá a quem muito recebeu. E Kardec, ele diz para a gente, né, avaliando, né, interpretando essa parábola de Jesus, que no ensino dos espíritos, essa máxima se aplica muito nesse conceito do Cristo, né? Porque aquele que tem a informação e não pratica não pode alegar ignorância. Se não pode alegar ignorância, é duplamente culpado. Primeiro, porque sabe. Segundo, porque não quer fazer. Agora, aquele que desconhece e que comete infrações, comete coisas que não são dignas, ele terá um julgamento muito mais suave, porque ele não detinha a informação. Agora, se ele começa a ter a informação e continua praticando, se torna também culpado, né? Por isso, quem muito recebeu a inteligência, os dons espirituais, a mediunidade, as verdades espíritas, a saúde, a beleza, o dinheiro, a fama, o poder, que recebeu essas dádivas que são dadas por Deus e não usa em favor do próximo, não vai ter condição de ser escolhido no plano superior, né? E a gente pode falar isso dos espíritas. Vamos falar para a gente, trazer para nossa sardinha. Aos espíritas que muito será pedido. Por quê? Porque muito foi dado para a gente tem condição. Kardec, na codificação, trouxe todas as informações do Cristo para a gente. Então a gente sabe o que deve fazer, nós sabemos por que estamos, por que vamos, para onde e como devemos ir, o que devemos fazer, né? Nós sabemos tudo isso. O Espiritismo, então, se você pratica essa máxima de Jesus, ele vem multiplicar o número desses chamados e desses que são os escolhidos, porque através do conhecimento dilata a sensibilidade e o espírito avança na prática das boas obras. Fora da caridade não há salvação.
Aquele, portanto, né? Agora, quem tem toda essa informação e acha que o espiritismo é só para ter na sua biblioteca, como eu tenho aqui uma biblioteca cheia de livros espíritas, mas sai da rua ou até na família não pratica nada, vai ser jogado nas trevas exteriores. Aí continua, né? Então, se você apenas eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou bandista, só isso não vai te abrir nenhuma porta. É preciso que você vivencie o quê? O evangelho. Como é que a gente vivencia o evangelho? A gente vivencia trazendo para as nossas atitudes e para as nossas ações todas essas dádivas que o espiritismo, através de Kardec, trouxe da palavra do Cristo, do Novo Testamento, e colocou à nossa disposição nas obras. Eu estou olhando assim torto porque o meu celular é diferente e eu não estou conseguindo botar ele para ficar olho no olho, tá? Então parece que eu estou olhando para o outro lado e estou falando para outra direção. É fogo. Então, o que Kardec fala? Como é que você pode obter essa salvação? Salvação no sentido, né, no sentido de crescimento espiritual. Pelo cumprimento das leis. E qual é a lei mais importante que o Cristo trouxe para a gente através da codificação? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do templo, não é fora do centro, fora da caridade. Porque a caridade todos nós podemos fazer. Rico, pobre, bonito, feio, com poder, sem poder. Podemos fazer. A caridade é livre. A caridade é uma ação. E essa ação não depende de qualquer preconceito. Aí eu fui no Livro dos Espíritos, na questão 886. Qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e com as nossas. Eu erro tanto porque eu não vou conseguir. Se perdoa e continua trabalhando. Né? E perdão das ofensas. Aí a pessoa fala: eu tenho tantas faltas, tantas imperfeições, tantos defeitos que eu nem sei como resolver. Está errado. A primeira coisa é saber quais são esses defeitos. Uma vez que você identificou quais são os defeitos, você pode começar a trabalhar cada um deles individualmente. Agora, se você coloca num balaio de gato, aí você não sabe qual é, então se você não sabe qual é, você não vai resolvê-lo. Então, caridade como entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o que a gente gostaria que fizessem com a gente, né? É o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Aí eu vou abordar mais um itemzinho nesse tempo curto que falta. Dar-se-á aquele que tem, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Olha que coisa complicada. Você vai dar àquele que já tem. E aquele que não tem nada, o pouquinho que tem você vai tirar. Nossa, que coisa complicada. Até hoje não dá para entender. Aí vem Kardec e diz que aquele que tem é o que recebeu a palavra divina e a conservou. E que fez todos os seus esforços para ser digno daquelas lições que ele aprendeu, que o mestre trouxe para ele. Né? Então esse é aquele que tem. Então se ele tem e põe em prática aquilo que ele tem, ele vai ser multiplicado, né? Jesus já falava isso, a parábola do joio e do trigo, desculpe, do centeio, né? Da plantação. Joga a semente na pedra, joga a semente na areia, joga a semente na terra, né? E vai centuplar, vai multiplicar, vai triplicar. E tira-se daquele que não tem. Não é Deus que vai tirar, não são os espíritos que vai tirar, mas é você, a gente mesmo, que a gente não praticando a palavra do Senhor, a gente não consegue conservar dentro de nós essas virtudes. Então, como elas não estão enraizadas dentro do nosso coração, elas se perdem no primeiro problema que a gente tiver na vida. Se é a paciência, primeiro ano tu perde a paciência. É a fé, na primeira a gente perde a fé, né? Porque a religião, ela não salva ninguém. Ela não vai salvar ninguém. A religião, ela não tem essa propriedade de salvar as pessoas. A religião tem a propriedade de entregar, te mostrar um caminho, te mostrar uma porta, para que você possa abrir aquela porta e que aquela porta possa trazer a você a oportunidade de você fazer a sua caminhada. Mas ninguém evolui sozinho, Leon Denis já dizia. Uma queda de um ser humano faz cair toda a humanidade. E quando um ser humano
se eleva também toda a humanidade. A evolução, ela não é solitária. O homem não evolui sozinho, o homem evolui em grupo, porque é o cadinho, né? É o cadinho que acrisola o metal precioso do ouro, que limpa o ouro das suas impurezas. É nesse atrito com o nosso próximo que a gente consegue melhorar as nossas imperfeições. E a gente tem, Jesus traz para a gente essa informação. Quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está trazendo para a gente a possibilidade que a gente, descobrindo esse caminho, seguindo esse caminho, a gente encontre tudo que é necessário para a nossa evolução espiritual, porque essa religião não vai salvar. Não adianta dizer que é espírita, que é umbandista, que é protestante. Não adianta. A religião é religião de Deus, né? Nos mundos superiores, eu fiz uma palestra recente sobre o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. E nos mundos superiores, a religião ela é apenas um ato de devoção a Deus, onde todos os povos desses planetas superiores se congregam e todos visam alcançar Deus, orar a Deus, honrar a Deus nas suas atitudes do dia a dia. Então, fora da caridade não há salvação, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre do livro do Humberto de Campos, mas não vai dar tempo para a gente não avançar o nosso tempo. Então, que a gente fique aqui com o ensinamento. Deixa eu dar uma olhada aqui de Simeão, né? Ele diz assim: abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujo fruto dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis, é a árvore da vida. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantemente para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis... Caiu o celular. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer. Não traz o conhecimento só para você, distribua. A fim de que ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há sambarcadores do pão da vida, como há os do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que o dar para todos, e depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore, e partilhais com ele do abrigo que ele oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui... Agora é o outro lado que está caindo. Segui o que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência... O divino Salvador... O justo por excelência disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orais. Simeão, Bordeaux, 1863. Bom, meus amigos, espero que esse curto bate-papo aí que a gente trouxe, né, possa dar a vocês aí curiosidade de voltar a ler esse capítulo e entender um pouco mais do que a gente falou de uma forma superficial pela exiguidade do tempo, mas que a gente possa ter dentro de nós a certeza de que esse banquete nupcial, né, que é o casamento com Deus, né, o casamento com Jesus, ele vai se fazer dentro do nosso coração. Na prática, não dos atos exteriores como faziam os fariseus daquela época, mas
nas práticas da ação do coração, aquela que diz que a cada um será dado segundo as suas obras. Que as nossas obras sejam as obras das árvores que dão bons frutos, que seja uma árvore boa. Que Jesus nos abençoe, nos oriente, nos conduza nesse tempo de dificuldade, abraçando a humanidade tão necessitada de amor, de esperança e de fé no futuro. Que assim seja, graças a Deus.